Prezados irmãos e irmãs, nós estamos concluindo hoje o capítulo 3 do Evangelho de São João, o diálogo de Jesus, esta narrativa permeada por um diálogo entre Jesus e Nicodemos, o chefe dos fariseus, como nós estamos acompanhando ao longo dessa semana. E também estamos lendo os Atos dos Apóstolos. Aliás, vejam que durante todo o ano litúrgico, a primeira leitura da missa sempre é tirada do Antigo Testamento. Aos domingos ou solenidades, nós temos a segunda leitura, que então é tirada do Novo Testamento, mas a primeira leitura sempre tirada do Antigo Testamento, com exceção do tempo da Páscoa. Durante a Páscoa, a primeira leitura é sempre tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Este livro se chama justamente Atos, porque são exatamente os atos dos apóstolos, a missão dos apóstolos, desde o seu início, após a ressurreição de Jesus, até a sua conclusão. E depois veremos esse livro dos Atos dos Apóstolos, escrito provavelmente por São João, mas também veremos o livro do Apocalipse de São João também como que um resumo do livro dos Atos, ou a conclusão do livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos acompanhando então essas leituras nesta semana, os Atos dos Apóstolos e o diálogo de Jesus com Nicodemos. Vejam que a primeira leitura de hoje nos narra mais uma vez aqueles acontecimentos que vão se dando a partir da pregação dos apóstolos e a acusação do sumo sacerdote perante os apóstolos. E hoje a primeira leitura nos traz o sumo sacerdote acusando os apóstolos de dois crimes. Queriam prendê-los porque julgavam que eles estavam cometendo dois crimes. O primeiro, o da desobediência, a desobediência às ordens que lhes foram dadas, uma vez que, mesmo eles tendo sido proibidos de ensinar em nome de Jesus, eles ainda continuavam pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E também o segundo crime que os apóstolos serão acusados é o de difamação, porque eles acusavam então os chefes do povo de serem os responsáveis pela morte de Jesus. Vós o crucificastes, vós o matastes, mas Deus o ressuscitou. Os apóstolos querem, por meio dessa pregação, mostrar exatamente a dureza do coração dos homens do mundo que matou Jesus, que crucificou Jesus, mas a salvação, a ressurreição de Jesus, que também a nossa, nos vem por meio de Deus. Vós o matastes, mas Deus o ressuscitou. E Pedro, então, diante dessa acusação, ele vai responder através de um breve discurso, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Pedro, em nome da igreja, em nome dos apóstolos, ele reafirma o dever de obedecer ante a Deus que aos homens, porque só quem se submete a Deus recebe o Espírito Santo. Esse é o grande ensinamento também da primeira leitura de hoje: obedecer antes a Deus do que aos homens. E essa submissão, essa obediência a Deus, ela é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus derramado sobre nós que deve como que motivar, inspirar a nossa obediência. Vejam que a nossa submissão a Deus não é uma submissão cega. A nossa submissão a Deus é porque nós acreditamos que esta submissão garante para nós o Espírito Santo.
E o Espírito Santo é derramado àqueles que a Ele obedecem, aqueles que a Ele se submetem. Submeter-se ao poder de Deus, submeter-se à ação de Deus. É esse o ensinamento de Pedro no discurso que ele faz hoje na primeira leitura. E depois vemos essa pregação, o início da igreja, a pregação dos apóstolos, que vai como que centrar-se no essencial do querigma cristão. Um dos sacerdotes, aliás, o sacerdote com quem eu convivi muitos anos, o saudoso Padre Hugo Bertonazzi, ele tinha na sua pregação sempre esse tema, o querigma. Ele dizia que é o querigma que vai salvar a igreja. O querigma é essencial numa vida em comunidade, numa vida paroquial. Antes de tudo e acima de qualquer atividade que nós vamos realizar, o querigma. O que é querigma? Querigma é uma palavra grega que quer dizer o primeiro anúncio, e não só o primeiro, mas o anúncio essencial para se tornar cristão. Antes da gente ser católico, nós temos que ser cristãos. Nós temos que ter uma fé alicerçada em Cristo. E aí então sim, a nossa religião, ela vai nos ajudar ainda mais a, podemos dizer, solidificar, dar solidez àquilo que é essencial, que é, antes de tudo, o conhecimento pela fé e a nossa inserção, a nossa opção por Jesus Cristo. Então o querigma, o primeiro anúncio, ou o anúncio essencial, se concentra exatamente nisso. O que é então querigma? Querigma é o anúncio da morte e ressurreição de Jesus, como manifestação do amor de Deus. Deus manifestou o seu amor em Jesus Cristo, e esse amor de Deus por nós é tão grande que Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que este seu Filho, assumindo a nossa condição humana, fizesse homem em tudo igual a nós, menos no pecado, morresse, padecesse por nós, assumisse os nossos sofrimentos, nossas dores e até mesmo a nossa morte, mas ao ressuscitar Ele pudesse nos conceder também a glória da ressurreição. Então, na paixão, morte e ressurreição de Cristo está a manifestação do amor de Deus. O querigma, no primeiro momento, é isso: Deus nos ama. Deus nos ama infinitamente. Nada pode nos separar do amor de Cristo, vai dizer São Paulo. Então, o querigma anunciado por Jesus, Jesus é o próprio querigma, é a palavra viva, a manifestação viva desse amor de Deus. E a pregação dos apóstolos, elas se darão sempre, primeiramente, pelo querigma, o anúncio do amor de Deus. E o segundo ponto essencial do querigma, se no primeiro é o amor de Deus, diante deste amor, como retribuição a este amor, o querigma é a pregação do arrependimento e da remissão dos pecados. Quando nós reconhecemos que Deus nos ama, nós olhamos para a nossa vida e procuramos também nos arrepender e nos redimir de tudo aquilo que possa ofender, de tudo aquilo que possa transgredir esse amor para com Deus. O que nós vemos na primeira leitura de hoje é exatamente isso, e o que nós vamos ver ao longo da pregação dos apóstolos, de São Paulo, das cartas de São Paulo, é o querigma. É o que nós deveríamos hoje anunciar também nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. É o que nós devemos viver. Lembrem-se da primeira leitura de ontem, o modo como eles viviam aquilo que pregavam, que anunciavam, ou seja, o querigma. Por isso viviam da fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado, e viviam o arrependimento e a remissão dos pecados como condição para acolher sempre mais este amor de Deus. A gente não precisa ficar todo dia lembrando que a gente é pecador, no sentido de que a gente tem pecado. Não é isso.
a gente deveria todos os dias se redimir dos nossos pecados, buscar o verdadeiro arrependimento, buscar a verdadeira remissão, porque o verdadeiro arrependimento é a condição para experimentar o amor puro de Deus. Se nós não nos arrependemos verdadeiramente, então dificilmente nós vamos conseguir fazer a experiência da grandeza do amor, da misericórdia de Deus, porque só experimentou a misericórdia aquele que de fato reconheceu a sua miséria. Vejam, por exemplo, Maria Madalena, que se tornou discípula de Jesus, seguidora de Jesus. Por quê? Porque ela jamais havia conhecido o amor verdadeiro. E a partir do momento que ela fez essa experiência do amor verdadeiro, que é o amor de Jesus Cristo, ela se tornou seguidora, e ela reconheceu sim o seu pecado, ela se arrependeu verdadeiramente. E assim como outros apóstolos, como o próprio Pedro, um homem que também reconheceu-se amado por Deus, Deus alcançou a sua miséria. Paulo, vejam que os maiores pecadores são aqueles que se tornarão as maiores testemunhas do amor de Deus. E isso não é só os apóstolos, os primeiros, isso também é com os santos. Vejam, por exemplo, Santo Agostinho, mais de 30 anos vivendo no pecado, porque não conhecia o amor de Deus, porque não conhecia o querigma, esse anúncio da pessoa de Jesus. E a partir do momento que ele conheceu Jesus Cristo, aderiu-se à pessoa de Jesus Cristo, ele reconheceu o verdadeiro amor. Ele mesmo vai dizer: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Há tanto tempo estavas dentro de mim e eu fora de ti. Quer dizer, só alguém que reconhece o amor de Deus pode reconhecer também o seu pecado. Se a gente pensa só no pecado, às vezes estamos sendo só meros fariseus, legalistas, pensando apenas nos atos pecaminosos que nós podemos fazer e cometer. Mas se nós reconhecemos primeiro o amor de Deus, aí nós vamos reconhecer tudo aquilo que se opõe a esse amor, que é o pecado. E por isso então o Evangelho de hoje não é diferente. Aprendemos do Evangelho que nenhuma palavra que proceda da terra, por mais autorizada que ela seja, por mais verdadeira que ela seja, nenhuma palavra que vem da terra pode comparar-se à palavra que vem de Deus, que vem do alto, como nos fala Jesus no Evangelho, que está acima de todos. Por isso, quando a gente quer aconselhar alguém, claro que a gente usa de muitas palavras, mas que a gente se lembre disso no Evangelho de hoje. Quando alguém nos pedir um conselho, procuremos palavras que vêm do alto, palavra de Deus, porque as palavras da terra, por mais autorizadas que elas sejam, elas nem se comparam às palavras que vêm do alto, porque as palavras que vêm do alto são justamente para nos conduzir para o alto, para nos conduzir para o alto. Por isso, todo discípulo, todo fiel, todo batizado é chamado a, de certa forma, olhar para a sua relação com Jesus, o modo como está escutando essa palavra. Será que não estamos sendo, como diz São Tiago, meros ouvintes da palavra, mas não praticantes dessa palavra? Então, até que ponto estamos verdadeiramente nos relacionando com Jesus por meio da sua palavra? Vejam que neste tempo de pandemia, nunca a palavra foi tão valorizada, não é verdade? E quanta gente está se sentindo aí na sua casa alimentado, fortalecido, consolado? Quantas pessoas estão se sentindo acolhidas, consoladas? Quantas pessoas estão se sentindo em paz através do quê? Da palavra. Vejam então como a palavra tem poder, como que a palavra que veio do alto,
porque Jesus é a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós, é a promessa de Deus realizada, cumprida na terra, mas ao mesmo tempo essa palavra até hoje está viva na boca dos apóstolos, na boca da igreja. Ela está viva no anúncio, na pregação da igreja, mas sobretudo no seu testemunho, de tal forma que nada pode acorrentar essa palavra. Nossas igrejas, durante as nossas celebrações, estão fechadas, mas apenas fisicamente, porque nada segura a palavra. As portas estão fechadas, mas a palavra está liberta. A palavra está chegando até o seu coração nesse momento, e essa palavra está sendo anunciada, pregada, e esta palavra está gerando o maior fruto que ela pode gerar, que é o da conversão. Assim como a chuva que cai da terra e para lá não volta sem antes produzir o seu fruto, assim é a palavra de Deus. Ou seja, essa palavra também está caindo nos corações de tantos que neste momento difícil de pandemia estão também sofrendo, e esta palavra está germinando, e essa palavra não voltará para Deus antes de produzir o seu efeito, sobretudo dentre tantos efeitos que ela possa produzir, o maior deles, que é a conversão. E eu acredito que muitas conversões estão acontecendo neste momento. Eu acredito que muitos frutos de conversão estão sendo oferecidos a Deus, graças à pregação da igreja, que é a pregação dos apóstolos, que é a pregação de Jesus Cristo. Por isso, somos chamados a verificar a nossa relação com Jesus, o modo como escutamos a sua palavra. Cristo vem do alto, pertence ao mundo divino, e Ele é superior a qualquer homem, Ele é superior à terra, às coisas da terra, mas Ele veio à terra justamente para conduzir o que é terreno ao divino. O homem, então, ainda que seja um grande profeta, como foi, por exemplo, São João Batista, por mais que ele seja um grande profeta, o homem vem da terra e permanece sempre um ser terreno, e como um ser terreno é sempre limitado, sempre limitado. Por mais que os grandes profetas anunciaram a palavra, essa palavra ainda era limitada, porque é de homens que pertencem à terra. Mas quando veio a palavra que veio do alto, a palavra que veio do céu, que é Jesus Cristo, então sim, essa palavra, ela fez carne, habitou no meio de nós e nos salvou, nos redimiu. Por isso, procuremos viver a nossa fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é essencial para ser salvo. A nossa fé, ela se confirma a partir da relação com Jesus. A sua fé confirma que o agir de Cristo está em comunhão com o agir do Pai, e isso também nos coloca em comunhão com Ele. Então, se nós vivemos da fé em Jesus, estabelecemos uma comunhão com o alto. Como é importante isso, saber que nós estamos na terra, mas ao mesmo tempo estamos em comunhão com o alto. Somos da terra, mas a terra não é a nossa pátria definitiva. A nossa pátria definitiva é o céu. O céu é a nossa morada, o céu é a nossa pátria, o céu é o nosso destino, e para lá nós caminhamos. Somos peregrinos do céu, somos, como nos diz São Paulo, cidadãos do céu, e para lá nós caminhamos. Que a nossa fé então nos conduza para o alto. Todas as vezes que nós pela fé ouvirmos esta palavra, e todas as vezes que nós procurarmos reconhecer o amor de Deus, arrependendo-se verdadeiramente dos nossos pecados, certamente essa fé nos levará para além daquilo que é terreno. A nossa fé nos conduzirá ao céu, às coisas que são do alto. Assim seja. Amém.